do Donas FC, Felipe, eu queria saber, depois do empate do Fluminense, nos últimos minutos, né, o que você acha que precisa ajustar para a próxima partida, né, da Copa do Brasil? Legal, Ana, boa noite, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela presença também. O empate nesse último minuto, ele traz uma sensação que é o eterno gol da Érica, vamos falar de aí, tem o eterno gol do Martinelli, tem o eterno gol da Érica que nós tivemos no ano passado, agora foi o Dani, isso varia, né? Acreditar até o final, entender que todas as bolas são possibilidades que a gente busca o triunfo. Então, sinto feliz por esse gol. Tem alguns pontos que a gente deve falar mais adiante ali, mas por esse gol no final ele traz um elemento que é bem interessante. A continuação, a gente pega agora o Planalto, Copa do Brasil, então virar a chavinha quanto antes, falei com as atletas aí, conquistamos um ponto, é importante pontuar fora de casa, da maneira que foi, eu acho que traz um saldo positivo, e agora virar a chavinha quanto antes, que a gente tem um objetivo muito claro no Copa do Brasil, para que a gente se organizar para isso. Não há muito que se trabalhar, né? Então nós vamos viajar, ajustar alguns posicionamentos, a gente ainda tem tido uma dificuldade de encaixe de área, então tentar potencializar isso e definir as oportunidades que nós temos. Temos criado algumas oportunidades, se não me falha a memória, somos hoje terceira equipe com mais gols na competição. Se a gente fizer ainda mais e não tomar alguns gols que a gente toma, a gente vai conseguir bons triunfos. Eu tenho certeza que a gente vai buscar na próxima partida entregar o máximo para sair de lá triunfante. Sobre a próxima partida, né, com o Planalto, que pontos você destaca da equipe, que pontos do Planalto você acha importante vocês se atentarem mais? O Planalto vai trazer uma ideia muito similar ao que a gente encontrou com o Fluminense hoje, de sustentar um bloco um pouco mais baixo, explorar a profundidade. A gente tem uma estratégia para isso e a gente falha no processo, devo ajustar isso daí. Mas é ficar atento principalmente nesses dois elementos, essa marcação, ter um pouquinho mais de paciência com a bola. A gente trabalhou ter essa paciência e por muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, forçamos aí em torno de 14, 15 bolas de maneira que a gente não havia planejado, né? Corrigir para que a gente consiga agora, contra o Planalto, que a gente consiga um bom resultado corrigindo essas ações. E como você acredita que a pausa para a Copa do Mundo pode te ajudar nessa preparação da equipe do Bahia? Essa pergunta é muito boa. Ela vai ajudar de alguns pontos. Um deles é um descanso físico e mental. São atletas que têm sido cobrados e têm duelado e desempenhado num nível muito alto, de estado de concentração, de entrega, de duelos. Então isso é importante. Vai nos ajudar também para corrigir alguns erros, para preparar alguns atletas um pouco mais que estavam fora. Então hoje teve o retorno, por exemplo, da Vilma, uma atleta que foi extremamente importante, inclusive participando do gol, do último gol. Potencializar a Tati também, entre outras que estão voltando, Ju Oliveira, serve para isso e que a gente ajustar. Eu ainda preciso melhorar muito dentro do grupo as ações defensivas, que ela parte desde a primeira atacante até a goleira, então eu acho que vai nos ajudar dessa maneira. Felipe, pergunta de João Luiz agora. Hoje você viu sua equipe sair atrás do jogo, virar e tomar a virada das adversárias. Como mensurar esse empate e fazer com que o time não tenha apagões como teve hoje? Fala, João, tudo bom? Mensurar um empate fora de casa com o Fluminense, que vem se significando no Campeonato Brasileiro, uma equipe que, novamente, elogiar o professor Saulo aí, começou a trazer um olhar de uma maneira de trabalho bem legal junto com a Amanda. Então eu valorizo. Então um ponto fora de casa, um ponto que nós viemos e colocamos 3 gols, o adversário veio propor um bloco mais baixo nos momentos. Esses apagões que você fala, eles são inerentes ainda do futebol feminino de uma maneira geral, mas quando a gente analisa também o masculino, você vê elementos como esse. Então, o futebol feminino, ele está no processo de desenvolvimento, a gente sabe. Não pode haver esses apagões, a gente tem trabalhado muito isso, aspecto emocional, aspecto mental. Eu acredito que a gente precisa focar nisso daí, mas é natural. Tenho conversado com elas, conversei hoje, inclusive no pós-jogo, olhar o lado bom.
olhar o lado bom do processo. Eu acho que nós estávamos em quinto, com uma possibilidade de parar em terceiro, dependendo do que for até próximo, bem próximo ao segundo colocado. Agora temos possibilidade de... Aliás, estávamos em quarto, perdão. Temos possibilidade de pararmos agora em sétimo. É tudo muito próximo, então mostra a evolução do campeonato brasileiro, de uma equipe que vem propor dessa maneira. Eu acho que está dentro do normal, nós temos ainda mais 5 jogos, um para duelar com o Corinthians, que está no topo da tabela, 3 para duelar com equipes que estão um pouquinho mais baixo momentaneamente, né? E um que está bem nessa faixa. Eu acho que a gente está dentro do planejado. Maria Vitória pergunta: na última partida contra o Internacional, o senhor destacou a animosidade da equipe. No jogo de hoje, o Bahia alternou entre estar na frente do placar, atrás do placar e empate. Em sua visão, essas oscilações foram um fator comportamental da equipe do Bahia ou passa pela pressão do adversário? Fala, Mavi, tudo bem? Eu acredito que os dois, não é cartesiano, não é um ou outro. Sim, há uma oscilação do estado de concentração, do estado emocional, isso é natural. É futebol, são seres humanos que estão lidando com o jogo. E do outro lado tem uma equipe que também quer ganhar, tem uma equipe que tem feito um trabalho para isso aí, e essa oscilação tem que acontecer. O nosso trabalho é minimizar essa oscilação. O estado de concentração ele é uma coisa muito difícil. A gente tem trabalhado bastante disso. Você já encontra alguns estudos mostrando no futebol masculino o grau e a quantidade de ações que um atleta consegue ficar mapeando o jogo, analisando, tomando decisões sucessivamente. A gente tem trabalhado para que isso aumente no futebol feminino do Bahia. Temos evoluído, mas faz parte, como eu disse, é um processo. Mas sim, a gente está bem atento sobre essa parte de animosidade, pelo espírito de vibração. Só que é difícil sustentar isso. No jogo contra o Inter, a gente entrou num estado de concentração elevadíssimo. E isso trouxe coisas muito boas. E aí, quando prejudicado pela arbitragem e a gente tem um atleta menos, aumenta o grau de exigência. Manter isso jogo a jogo ainda é algo bem difícil. E a gente tem trabalhado para isso. Hoje, novamente, a arbitragem para mim prejudica. Eu já tenho cansado de falar sobre arbitragem. Não sei o quanto que é despreparo, não sei o quanto que é nocividade. Você vê, nós tivemos 2 a 3 atletas que saíram porradas, com pancadas do adversário, e sem cartões. Então, assim, há que se estudar, há que refletir. O que eu vejo é o futebol masculino e o feminino gritando por ajuda a respeito da arbitragem e vejo pouco sendo feito. O que fazer, sendo muito sincero, não sei a solução, mas minimamente talvez conversar com os clubes, CBF, federações, para entender soluções. Porque como está não dá? Nós temos agora a partida do Mauaense e Taquatiara sendo cancelada por um erro boçal. E aí isso prejudica muita coisa. E se não tivesse voltado, então que legal que voltou, mas se não tivesse voltado, prejudicaria muito mais o trabalho da Taquatiara. O voltando prejudica o seu adversário, que bate no São Paulo, talvez já tinha planejamentos muito claros para isso daí. Cara, é necessário ver, é muito fácil falar assim, não, tá tudo bem. Por exemplo, a Wendy toma um cartão amarelo hoje e por simulação, desculpa. Eu posso estar muito equivocado se eu tiver alguém para falar aqui, mas não parece simulação. E te convido a procurar a Wendy e ver se ela faz simulação. Aliás, ela é uma que toma porrada e levanta, toma porrada e levanta. Então acho que está na hora de rever, está na hora de rever. É cansativo, mas é necessário. Então, enquanto for necessário, estarei aqui brigando por uma arbitragem melhor. Para finalizar, Felipe, pergunta de João Hudson. Gostaria que você falasse das partidas de Dani e Wendy e como o ponto conquistado aqui no Rio faz diferença pensando mais na frente do campeonato, na briga pelo G8. Eu quero começar primeiro pela pontuação. Sempre bom pontuar. Nós tivemos 2 partidas cuja a pontuação nos faltou, a primeira e a segunda, e o peso é muito maior nessas daí. E não talvez nessa que nós fomos buscar, perdemos o momento de manter os 3 pontos, assim como elas também perderam, mas isso é futebol. 2 equipes buscando de alguma maneira fazer a sua estratégia. Então esse ponto é bom, é valioso, é melhor evidentemente do que não pontuar. Sendo fora de casa, isso daí é ótimo. Então ele vale a pena, mais um pontinho, queríamos os 3 pontos, queríamos
manter no topo da tabela, mas faz parte, já estivemos fora do topo, já estivemos mais alto, vamos subir agora ainda mais, se Deus quiser, e se a gente continuar esse trabalho. Agora voltando, você falou sobre a Dani, sobre a Wendy, cara, que legal. A Dani é uma atleta que quando nós vamos buscar lá no mercado, ela tem muitas características que eu gosto. Tem um bom tem uma relação de velocidade muito boa, finaliza com suas pernas, joga do lado esquerdo, do lado direito, um bom cabeceio, embora a estatura menor, né? Então é uma atleta muito boa, mais uma partida que ela entra e colabora com a equipe, isso é bem importante. Tem um entendimento da sua importância, eu tenho falado isso, inclusive essa semana eu falei para ela, uma atleta muito importante, assim como várias outras, mas ela tem seu peso grande e ela sabe disso. E a Wendy, nesse exato momento, empatada em primeiro lugar com 6 gols na artilharia. Nós temos ela com 6 gols, Cássia com 5, Kel com 5 também. Tem um gol que foi contabilizado para ela, que é da Dani, não sei se já corrigiram isso. O Wendy é uma atleta que eu tenho muito orgulho de trabalhar, uma atleta muito aguerrida, ela tem a cara daquilo que eu espero em termos de lutar pela bola, acreditar até o final. Um dos gols que ela faz é um gol de se jogar em frente à área, a gente falou muito disso. Então são duas atletas bem importantes. O mais importante do que a atleta individualmente está no aspecto da tática e do coletivo. Então você vê hoje o gol que sai da Dani no final é um gol que a gente trabalhou para ele acontecer. Tivemos oportunidades para isso, ora alguém não se jogou para preencher e por aí vai, que a gente vai corrigir. Mas é muito bom. Então eu fico muito feliz de ter atletas desse calibre. Quero trazer aqui um olhar muito legal nesse retorno da Vilma, uma atleta que, com a sua grande experiência, parece uma menina jogando bola, com a sua energia, vitalidade. Estou muito feliz por esse retorno. A importância do grupo, como um todo, a Ângela é sempre muito forte, muito vigorosa naquilo que faz. Eu bato sempre essa tecla, é importante salientar as atletas e os desempenhos individuais, mas principalmente a parte coletiva. Eu acho que essa é uma das maiores forças do Bahia.